Oi pessoas, esse é mais um vídeo do blog Mãe de Estrela. Hoje o assunto que a gente vai falar é sobre o nome. Eu vou contar a minha história, o que aconteceu quando a gente foi registrar a Manuela, e vou conversar um pouquinho sobre os significados dessas coisas e comentar algumas coisas que eu já ouvi na página e algumas coisas que eu li. Eu descobri quando eu tinha 13 para 14 anos que eu tinha ovários policísticos e que possivelmente eu teria dificuldade para engravidar quando esse momento chegasse. E mesmo tão nova, eu me vi diante da escolha se eu queria ser mãe ou não. Foi a partir daí que eu comecei a pensar, eu quero ser mãe? E nesse processo de pensar sobre isso, um nome apareceu na minha vida. Eu li um livro que eu não lembro o nome, já tentei procurar de diversas formas, mas não acho. Enfim, e nesse livro tinha uma personagem chamada Romani. Romani é uma língua, é a língua dos ciganos Rom. E esse nome entrou na minha vida e acabou sendo o nome que eu escolhi para dar para uma filha minha, caso um dia eu conseguisse engravidar. Porque eu sempre pensei na maternidade como uma possibilidade, que talvez nunca viesse a acontecer comigo. Mas era uma possibilidade que eu queria muito. Eu sempre esperei pela Romani. Durante toda a minha vida foi a possibilidade de um dia ser mãe da Romani que me orientou na vida. Eu sempre coloquei que eu tinha que ser a melhor pessoa possível para mim, né? O melhor que eu pudesse, para que se um dia eu fosse agraciada com a chegada da Romani, eu estivesse pronta para recebê-la. E aí, quando eu me descobri grávida, a gente teve que pensar no nome. E o único nome que a gente conseguia pensar era Romani. E aí é um nome que é unissex, então, independente do que o meu bebê fosse, ele se chamaria Romani. E foi assim durante toda a gestação, era Romani. Quando a gente descobriu que era menina, né, passou a ser a Romani. Então tudo foi preparado para Romani. E aí quando a gente descobriu que era menina, a minha mãe pediu que ela tivesse o nome da minha avó, que é Manuela, que seria o nome que eu deveria ter tido, que era o que ela e meu pai tinham escolhido, mas aí na hora de registrar meu pai resolveu me dar um novo nome, mas enfim. E aí quando minha mãe pediu para ela se chamar Manuela, a gente aceitou, achou que era uma homenagem muito bonita, e aí ficou Romani Manuela. Mas a gente sempre a chamou de Romani. O nome Manuela, ele não era muito citado, não era muito falado. A gente não a chamava de Romani Manuela, a gente a chamava de Romani. E aí ela nasceu e quando a gente foi fazer a certidão, que no caso dela é uma certidão de natimorto, em que informa que ela já nasceu sem vida, né? Então ela serve tanto como certidão de nascimento como certidão de óbito. O cartório, então quando a gente foi registrá-la, né, fazer a certidão de natimorto, que serve tanto como certidão de nascimento quanto de óbito, o cartório
não aceitou o nome Romani. Eu ainda estava no hospital, meu marido estava no cartório, e ele me ligou e falou: olha, eles não aceitam o nome Romani. Para ela ter o nome Romani, a gente vai precisar fazer um processo que demora 60 dias. E aí a gente precisava da certidão para fazer o enterro. E aí meu marido perguntou se podia ser só Manuela, porque Manuela eles aceitavam. E aí naquele momento eu disse: pode ser só Manuela. E assim ela foi registrada. Só que na hora a gente não pensa quando toma a decisão, né? A gente não consegue dimensionar os efeitos que aquilo tem na vida da gente depois. E então, naquele momento que ele me ligou, a minha Romani se transformou em Manuela. E eu tive que lidar com isso. Eu tive que processar isso. Eu passei minha vida inteira esperando pela Romani. E ela tinha chegado. E num minuto a minha Romani deixa de ter chegado. E quem chega é a minha Manuela. E a maneira que eu encontrei para processar e lidar com isso foi pensar que a vida tinha sido generosa comigo. Porque ela tinha me dado a Manuela e tinha me deixado a Romani. Eu ainda ia poder continuar esperando a Romani chegar. E eu lembro que foi isso que eu disse no enterro. Que como eu não estava pronta para abrir mão nem da Manuela e nem da Romani, a vida tinha me deixado a esperança de um dia ter a Romani ainda. E tinha me dado o presente de trazer a Manuela no mundo. De ter gestado ela. Ou de ter estado com ela por 34 semanas. Mas aí quando eu voltei para casa, eu me deparei com uma situação. Era a Manu que tinha nascido. Mas as pessoas ainda falavam da Romani. E aí eu tive que explicar para as pessoas o que tinha acontecido. E começou a ter uma confusão, as pessoas não sabiam como chamá-la. Todo mundo a chamava de Romani. Todo mundo esperava a Romani. E foi um processo complicado, foi difícil lidar com isso, essa confusão das outras pessoas, ter que explicar. E para mim também foi difícil. Foi difícil ter que dar um outro nome para ela. E eu achava que isso era uma coisa que tinha acontecido só comigo, que infelizmente, por ter escolhido um nome diferente, tinha acontecido isso. Mas com a página eu descobri que não. A legislação, ela não obriga que os bebês que nasçam com mais de 23 semanas de gestação recebam um nome. O que a legislação exige é que as crianças que nasçam com mais de 22 semanas e 500 gramas, elas têm que serem enterradas, terem certidão de óbito e tal, que são considerados os natimortos, né? Quando nascem sem vida, ou prematuros extremos, enfim, essas coisas. E a lei, ela não exige que tenha um nome e nem proíbe que tenha um nome. Então, pela lógica, as crianças teriam um nome. Essas informações que eu estou dando foi de uma matéria que eu li
sobre o grupo Luto em Luta, porque em alguns lugares é tirado o direito dos pais de dar um nome. A criança, ela, na certidão, ela não tem nome. Vem apenas as informações e no lugar do nome vem natimorto de e o nome da mãe. E me chegou no blog algumas pessoas que não puderam colocar o nome do filho na certidão. E eu fico extremamente, eu não sei a palavra, é um misto de indignação, de tristeza, de empatia, porque ao negar um nome para esse bebê, você nega a existência dele. É como se estivessem dizendo para você, o seu bebê não existe. E se seu bebê não existe, você não pode sofrer, você não é mãe. Um nome. Eu acho que as coisas só passam a existir quando elas têm um nome, né? E é muito importante que esse direito de dar um nome para o seu filho seja garantido. A minha Manu recebeu um nome, apesar de não ser o nome que a gente inicialmente tinha escolhido, mas ela tem um nome. E ela tem uma certidão que prova que ela existiu. A minha Manu existiu. Ela não existiu só para mim, só para quem conviveu com ela dentro da minha barriga, ou para quem pegou ela no colo quando ela nasceu, ou a viu no enterro. Ela existe. Ela tem um nome. Mas essa questão de negar o nome, ela também está ligada ao fato das pessoas não saberem lidar com essa perda, com a morte gestacional, perinatal, neonatal. É muito contrário ao que a gente espera da vida, né? Uma gestação é um momento de esperança, de uma nova vida que vai chegar. Ninguém está preparado para a morte. E aí, como a morte é um tabu, as pessoas elas tentam apagar, fazer esquecer, fingir que não existiu. Só que não tem como fazer isso para quem gestou uma criança. Ela não deixa de existir, nunca. Então, hoje era para conversar sobre isso. Eu espero que ajude alguém de alguma forma. Saber que outras pessoas também passaram por isso e tem que lutar para colocar o nome do seu bebê na certidão. Que é possível lutar, mesmo que naquele momento você não tenha conseguido lutar para colocar o nome do seu bebê. Mas depois você pode lutar para ter uma nova certidão e colocar o nome do bebê. É importante saber que essa possibilidade existe. Então é isso. Obrigada. Até a próxima.